Amém. Sejam todos bem-vindos, boa noite mais uma vez. Boa noite você que nos recebe nas suas casas. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa aula também. Só pra gente lembrar então, na quarta-feira passada nós conversamos um pouco a respeito do ser e do fazer, né? E a gente entendeu que o ser e o fazer caminham juntos, sendo que na ordem de prioridades, o ser vem primeiro. No ser, nós transbordamos no fazer. Quem se lembra disso? Ok? Nós falamos a respeito quando foi estabelecer os primeiros diáconos, que seriam as pessoas que serviriam a comida, a cesta básica da igreja primitiva, que havia uma lista de requisitos. Quem se lembra? Vamos lá? Alguém se lembra? Caráter cheio de Espírito. O que mais? Faltou uma? Moral alta. É, boa reputação, mas que é caráter, o Diogo falou. Cheios do espírito e de sabedoria, né? Então essas foram as características que foram encontradas para poder estabelecer os diáconos na igreja. Nós falamos a respeito de Apocalipse capítulo 2, uma igreja que o Senhor Jesus mostrou que tinha uma alta produtividade, porém ela foi o quê? Quem se lembra? Quem se lembra? Segundo grau, quem lembra? Ela foi reprovada, ela tinha alta produtividade, mas o que ela não tinha? Ela abandonou o primeiro amor, que está ligado ao ser. Exatamente. Então, ela foi reprovada. Nós chegamos à conclusão que ter produtividade não garante aprovação, ok? Então vamos lá. Você recebeu a folha agora, e acredito que você vai ver que na sua folha começa com o parágrafo dizendo: quando olhamos para o sacerdote Eli, é isso mesmo que começa na sua folha? Então vamos lá. Quando olhamos para o sacerdote Eli e sua casa, vemos o que Deus faz com quem é tolerante com uma vida de pecado. Nós estamos falando do que, gente? Nós estamos falando de qualificação de um obreiro, ok, gente? Amém? Vocês estão desligados comigo hoje? Porque vocês estão bem perdidos. Tipo assim, não lembro, não sei o que é. Alô? Nós estamos falando sobre qualificação de um obreiro, ok? Então vamos lá. Diogo, lê pra gente aí o texto, por favor. Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e de minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo seu povo Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Irmãos, isso aqui é tão chocante, porque você vê Deus dizendo: eu prometi algo e agora eu estou voltando atrás no que eu prometi. Não é chocante? É. Eu prometi que a sua casa me serviria para sempre. Mas ele diz: mas agora, longe de mim tal coisa. Por quê? Porque Deus retrocedeu na sua promessa? Não. Mas o cumprimento de uma promessa na nossa vida, ele é condicionado à nossa resposta. Deus pode te prometer algo, mas se você não se comportar, se não se conformar àquilo que Deus prometeu, o cumprimento daquela promessa está condicionado à sua resposta. Vocês estão entendendo? Então, havia uma promessa para a casa de Eli. Deus prometeu para a casa de Eli: você e a sua linhagem me servirão como sacerdotes eternamente. Mas porque Eli foi tolerante ao quê? Quem sabe da história de Eli? Todo mundo, ou boa parte de nós sabemos qual foi o pecado de Eli. Qual foi o pecado de Eli? Eu preciso de ajuda. Não repreendeu os filhos. Os filhos viviam uma vida desregrada e o pai fazia o quê? Vista grossa. Então, vamos ler aqui. Deus levantou a linhagem de Zadok para substituir a casa de Eli e elimina por completa a descendência dele no meio do povo.
Deus requer de seus ministros um alto nível de comprometimento, de zelo para com Ele. Como líderes, como cristãos, você pode pensar, não, isso aqui é só para pastor, isso aqui é para líder de ministério. Não, como cristão, irmãos, como líderes, nós temos a responsabilidade de reproduzir esse nível de comprometimento, de responsabilidade e de temor do Senhor. Olha isso aqui. Não há relatos de que ele se prostituiu. Não há relatos que ele roubou. Mas onde foi o erro dele? Ele não conseguiu reproduzir em seus filhos esse zelo, esse comprometimento. E com isso eles foram eliminados do ofício. Qual é o critério de Deus para estabelecer e remover alguém no ofício do ministério? Existe um critério. Qual é o critério? Fidelidade. Fidelidade. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Então Deus espera de nós fidelidade. Quando comprometemos o ser, até mesmo o fazer pode ser retirado. Se você for acompanhar a história da linhagem de Eli, é interessante isso, né? Porque Deus falou assim, ó, eu vou eliminar a sua linhagem. Só que isso não aconteceu imediatamente. E às vezes a gente parece assim, né? A gente pensa assim, a gente gosta muito de falar isso, né? Nem tudo que está dando resultado é porque Deus está aprovando. Nem tudo que se dá resultado tem aprovação de Deus. Nós às vezes pensamos assim, não, está dando resultado, então Deus é conosco. Quando Deus chama Moisés e já está cansado do pecado do povo, Deus fala para Moisés, Moisés, vai vocês, vai embora. Eu vou prosperar vocês, vocês vão conquistar os inimigos, vocês vão conquistar a terra, eu vou dar bens para vocês, eu vou dar tudo. Eu não vou com vocês. O que é isso? Deus estava falando, vocês vão prosperar, vocês vão ter resultados, mas eu não vou estar com vocês. Então, nem sempre resultados mostra que Deus está conosco. É claro que a presença de Deus conosco, ela acrescenta, a bênção do Senhor acrescenta, a presença de Deus, ela traz provisão, mas às vezes nós olhamos, eu não estou pensando em ninguém agora, em nenhum ministério, nem nada, e nem quero que você pense em alguém, mas às vezes nós olhamos ministérios, olhamos igrejas, olhamos líderes, sabemos de conduta errada, sabemos de conduta distorcida, e pensamos assim, meu Deus, e ainda continuam tendo resultado. E nós pensamos, será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Então, a linhagem de Eli, Deus falou aqui, os filhos de Eli morrem, mas havia uma linhagem. Deus eliminou toda a casa de Eli, mas isso foi acontecer anos depois. Muito tempo depois, foi que terminou o cumprimento dessa palavra profética. Então, às vezes, nós pensamos assim, né? Deus está fazendo vista grossa de alguma coisa. Não, Deus não está fazendo vista grossa. É porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Vocês estão entendendo? Então, quando nós comprometemos o ser, até mesmo o fazer, pode ser retirado de nós. Até aqui, amém? Então agora eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre exemplo. Porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é o nosso referencial. Amém, Kevin? Romildo, aqui, vocês estão comigo aí, né? Então, ó, Cristo é o nosso referencial. Ele é o nosso modelo a ser imitado. Mas da mesma forma que ele é esse modelo, a palavra de Deus a palavra diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, Jesus. 1 João capítulo 2, verso 6 diz, aquele que afirma que permanece nele, deve andar
como ele andou. Entretanto, no texto de 1 Coríntios capítulo 11, Paulo afirma que devemos imitá-lo, como ele está imitando a Jesus. Se eu estou imitando o nosso modelo, que é Jesus, isso significa que eu também posso ser imitado. De acordo com as instruções bíblicas, liderança não é baseada em habilidades, mas sim em exemplo. Este é o fundamento primário de qualquer ministério. Qualquer coisa que a gente vai fazer no reino de Deus começa pelo exemplo. E nem é pela habilidade. Eu acho que isso nos faz, às vezes, ter que repensar até o nosso modelo, muitas vezes. Porque, às vezes, o que nós prezamos em primeiro lugar? Habilidade. Nossa, mas a Raquel fala tão bem em público. A Raquel tem um tino. Ela tem habilidade, ela tem o carisma, ela tem a condição. E, às vezes, nós nos deixamos levar por isso. Tem uma boa habilidade, ela é boa no que faz. E isso nos faz entender. Então, ela é apta para o ministério. Biblicamente, isso não está correto. Biblicamente, não é a habilidade que respalda o ministério. Porque ela pode ter habilidade, mas se ela não tiver exemplo, se ela não tiver modelo, ela não tem ministério. Às vezes, as pessoas que nem são qualificadas na habilidade, essas são levantadas para o ministério. Porque elas não têm habilidade, mas elas têm modelo. E na hora de ser estabelecido o ministério, o que vem em primeiro lugar não são as habilidades. O que vem em primeiro lugar é o modelo. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, isso vai quebrar um paradigma na sua cabeça. Nossa, eu não estou pronto. Eu não me sinto preparado para o ministério. Você não tem que estar preparado para o ministério. Claro que existe toda uma questão de que você, você tem que ser bom no que você faz. Não estou falando disso. Mas a gente fica assim, não, mas eu não tenho habilidade. Deus não quer a sua habilidade. Deus quer a sua fidelidade, seu comprometimento, que vai refletir no seu modelo. Porque de nada vale eu ser hábil no que eu faço, mas a minha vida não é condizente com aquilo que eu estou fazendo. Vocês estão entendendo? Então, como é que a gente vai liderar pessoas? Como é que a gente vai receber pessoas aqui na igreja? Como é que as pessoas vão chegar aqui no culto e elas vão olhar para nós e vão dizer, uau, é isso que eu quero, vamos embora, esse é o lugar que eu quero. É pelas nossas habilidades? Não. Liderando pelo exemplo. Não, é um exemplo clássico aqui agora de um cara que era jovem. Timóteo. Timóteo era um rapaz, sua mãe judia, seu pai grego. Timóteo foi discipulado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo circuncidou Timóteo já adulto, tá? Isso, adulto, já adulto, né? E num tempo que não tinha anestesia, não tinha nada, né, irmãos? Vocês imaginam isso aí, é mais ou menos isso, né? Põe na pedra aqui, bota na pedra aqui, que a gente vem com outra pedra amolada e tchau! Aleluia, hein, Kevin? Glória a Deus, aleluia. A cara do Kevin. O Kevin tá aqui, ó. Então, Timóteo era um jovem. E o apóstolo Paulo colocou Timóteo na frente de uma grande igreja. Deixou ele encarregado por uma grande igreja. E com certeza tinham pessoas mais velhas do que ele naquela igreja. Então Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Paulo estava falando para ele, não se deixe ser levado porque você é jovem e tem gente mais velha que você. Isso não é a referência. Qual é a referência? Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então o que Paulo coloca em questão aqui não era se ele era jovem ou se ele era velho. Você tem que ser modelo. Se você for modelo, não importa a sua idade. E tem que ser modelo nessas áreas. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos lá? Vocês estão comigo aí? Amém? Essa expressão traduzida para exemplo é a palavra tupos, no grego. Que significa o quê? Marca de uma pancada ou golpe.
impressão. 2. Figura formada por golpe ou impressão. 3. Forma. No sentido técnico, modelo de acordo com o qual algo deve ser feito. No sentido ético, exemplo dissuasivo, padrão de advertência. Então é como você tá correndo e você bate a perna na quina da mesa. A coxa, vem e bate aqui na quina da mesa. Vai ficar uma marca de uma pancada. Isso aqui vai ficar como se carimbado em você. Vai ficar aquela marca. Essa palavra foi a palavra que Paulo usou para ele. Então, você tem que ser alguém que vai causar uma impressão nas pessoas. A sua marca tem que ficar nas pessoas. Ministério é eu deixar uma marca na vida das pessoas. É alguém que chegar aqui e a nossa vida, o nosso procedimento, não é nem a nossa oratória, não é nem a nossa capacidade de falar bem, não é isso. Mas o nosso proceder, a nossa vida causa uma marca na vida das pessoas. Isso é liderar pelo exemplo, né? Temos de ser exemplo na palavra, na maneira como vivemos, como amamos, na maneira que cremos e também na pureza. Lê para mim, alguém lê para mim Tito 2, de 7 a 8, só para eu descansar a voz aqui. André, pega uma água pra mim. Tito 2, 7 e 8. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, quanto a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Notem que Paulo, quando fala de adversários, aqueles que se opõem, não está falando de Satanás, mas daqueles que se opunham ao evangelho, para que eles não encontrassem nenhum motivo para falar mal deles. Novamente, a palavra usada por Paulo é tupos. Então, quando Paulo fala para Tito aqui, agora já para outra pessoa, Paulo está dizendo para ele o seguinte: se você for ver o que Paulo está listando para ele aqui, em nada Paulo está dizendo, olha, você tem que fazer, você tem que falar bem, trazendo para os nossos dias hoje, né? Você tem que cantar bem, claro que isso é importante, por favor. Você tem que falar bem, você tem que cantar bem. Isso aqui não é o que Paulo coloca. O que Paulo coloca? Paulo coloca o seguinte: use linguagem sadia, caráter, contra a qual ninguém pode dizer, faça boas obras, ensino, mostre integridade, mostre seriedade. Irmãos, quando você começa a ver no Novo Testamento, toda a lista ligada a quem vai fazer qualquer coisa no reino de Deus está ligada ao caráter da pessoa, ao que a pessoa é, ao ser da pessoa. Talvez um dos grandes motivos pelo qual o evangelho está tão escandalizado no mundo hoje é porque está cheio de pessoas olhando para líderes que são colocados na frente de igrejas, que eles falam uma coisa, mas a vida deles ao longo da semana não tem nada a ver com aquilo que eles falam. E as pessoas olham para aquilo e falam o seguinte: se for para ser crente desse jeito eu não quero, porque fala uma coisa e vive outra. Talvez nós estamos vivendo hoje o momento mais escandaloso das igrejas. Escandaloso em que sentido? Quando eu falo escandaloso, não é a palavra talvez seria de esfriamento. As pessoas olham para os líderes, para grandes pastores, apóstolos e tal, e por aí vai, e as pessoas começam a olhar tudo aquilo e falam: meu Deus, o discurso é lindo, mas a prática não tem nada a ver. Hábeis no falar, mas a vida não é condizente. Compra e não paga. Dá o cano. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso não faz parte da nossa nova natureza. Nós nascemos de novo, amém? 2 Coríntios 5,17 fala que aquele, se alguém está em... 2 Coríntios, 1 Coríntios, agora fiquei na dúvida agora. Primeiro ou segundo agora, não sei. 1 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Produção, me ajuda aí, produção. Produção, é 2 Coríntios ou 1 Coríntios? Produção, por favor. Eu acho que é 2 Coríntios 5,17. Não, eu acho que é 1 Coríntios 17. Produção, me ajuda aí, produção. Não, está na Bíblia. Primeiro? Você mata seu pai. O que ele falou? Não ouvi. Está na Bíblia. 2 Coríntios 5,17. Obrigado, produção. Obrigado, produção. Então, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo... Me ajuda, gente. Vamos lá, todo mundo.
que é? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo diz que quem nasceu de novo se tornou participante da natureza divina. Você e eu não temos mais a natureza adâmica. Agora nós temos dentro de nós a natureza divina. Então, como parte da natureza divina de Deus em mim, algumas coisas não são condizentes mais na minha vida. Não pode mais ser condizentes comigo. Então, para que nós tenhamos êxito no ministério, para que nós tenhamos êxito diante de Deus no ministério, porque é aquela história, né? Se nós fôssemos olhar, se Jesus tivesse hoje, no momento de hoje, aliás, melhor dizendo, se na época de Jesus tivesse rede social, quantos seguidores Jesus teria nas redes sociais? O que vocês acham? 100, poucos, 12. Você consegue imaginar? É verdade, 12, aí um deu bloco. Um deu bloco. Vocês entendem? Então, há um texto, acho que Lucas diz o seguinte: aquilo que é louvável diante dos homens é abominável diante de Deus. Às vezes nós olhamos grandes estruturas, grandes ministérios, grandes igrejas e olhamos assim, meu Deus, que coisa fantástica, e é maravilhoso. Mas ter tudo aquilo construído num terreno onde não tem modelo, onde não tem exemplo, onde não tem nada, irmãos, aquilo lá, diante de Deus não tem valor. É melhor sermos um grupo pequeno, sermos pessoas, um grupo reduzido, mas aonde existe o quê? Aonde existe caráter, aonde existe modelo, aonde existe seriedade, aonde existe comprometimento, aonde tem a fidelidade. Porque isso é o que nos aprova diante de Deus. E os resultados têm que vir a partir disso. E às vezes nós entramos numa busca desenfreada por resultado. E o resultado é bom, é importante e temos que tê-lo. Mas ele não é qualquer preço. O resultado tem que ser uma consequência do ser em nós. Vocês estão entendendo até aqui? Então, 1 Coríntios 4,16, Paulo diz: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. É difícil, e às vezes a gente olha assim, né? Já até escutamos isso, né? Não olha para mim, olha para Jesus. É verdade, em parte. Porque se a gente começar com esse negócio, não olha para mim, olha para Jesus, quem que vai ser referencial das pessoas? Jesus não está aqui. Fisicamente ele não está. Vamos colocar uma foto, né? Uma foto, uma picture lá em cima. Olha para Jesus. Então, na verdade, nós temos que sim dizer para as pessoas: olhem para nós. Seu referencial é Cristo, mas olhem para nós. Porque nós estamos caminhando com esse referencial. Então, há sobre nós sim uma responsabilidade. Há sobre nós sim um peso. Qual é o peso? Eu preciso caminhar no meu referencial para que outras pessoas possam olhar para a minha vida. Filipenses 3,17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Mais uma vez Paulo falando, olha para o meu exemplo. E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo escrevendo para a carta para a igreja de Filipos. Vocês devem olhar para a vida das pessoas que estão andando de acordo com o que nós falamos que tem que andar. Então, a galera que vai chegar aqui, elas vão olhar para quem? Para Jesus? Elas vão olhar para nós. E é o nosso padrão que vai determinar como elas serão. É como eu ajo que vai determinar como as outras pessoas são. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 e 7. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Olha só. Vocês se tornaram imitadores da gente e de Deus. Não é só de Deus. É da gente. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com uma alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo. Olha só, eles olharam o nosso modelo, Paulo está dizendo,
E depois eles se tornaram modelo. Então, irmãos, isso é um efeito em cadeia. Eu olho para o modelo, vejo como eles estão fazendo e eu começo a fazer igual. Então, eu me torno modelo para os outros que estão chegando. E assim a igreja foi se multiplicando desde lá do início e onde nós estamos hoje. Agora, a gente há de convir. No meio do caminho, às vezes, o modelo vai se perdendo e a coisa vai sendo replicada de maneira distorcida. Então, é necessário que a gente volte ao padrão original. Amém, gente? Amém. E o padrão original é de quem? Jesus. Então, aqui ele afirma que esses irmãos estão imitando a ele, que imitava o Senhor. Que, por sua vez, esses irmãos também se tornaram modelo para outros crentes. Há um padrão claro nas Escrituras que envolve a liderança pelo modelo, pelo exemplo. Hebreus 13, 7. Alguém lê aí, vai lá. Lembre-se do seu... Lembre-se de seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Esse texto, para mim, irmãos, ele é muito forte. Por quê? Porque ele fala para mim que eu tenho que me lembrar dos meus líderes. Eu tenho que lembrar das pessoas que já passaram pela minha vida. Que me influenciaram, que pregaram o evangelho para mim, que de alguma maneira depositaram algo na minha vida. E aí o escritor aos Hebreus, que na minha opinião, eu acho, não posso afirmar que é Paulo, mas eu não posso afirmar. Então o escritor aos Hebreus diz que eu tenho que lembrar deles, observar bem o resultado que eles tiveram. E se o resultado for bom, eu tenho que imitar a fé deles. O que é fé? Quem lembra o que é fé? Vamos lembrar o que é fé? Vamos fazer abrir um parênteses? De acordo com Hebreus 11:1, o que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Abraão foi chamado de o pai da fé. Por quê? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus aparece para Abraão, fala com Abraão e fala o que para ele? Quem lembra? Gênesis 12, 1. Alguém lembra? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para casa. Para casa de teu pai, ó. E vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti, farei de ti uma grande nação e abençoarei todos que te abençoarem. Abraão pegou essa palavra e fez o quê? O que ele fez com essa palavra? Creu. Ele creu. Então Abraão foi chamado de o pai da fé porque ele acreditou nessa palavra. Ok? Vocês estão aqui até comigo? Ok? E o que ele fez então? Ele agiu. Moveu. Moveu de acordo com o quê? Deus falou para ele, sai. E o que ele fez? Saiu. Então o que é fé? Agir. Fé não é um sentimento. Fé não é aquele negócio tipo assim, eu tô fezudo hoje, eu sinto que eu tô fezudo hoje, eu tô com uma fé grande hoje. Não, isso não é fé. O que é fé? Fé é agir. Fé é mover. Então, se eu tenho que imitar a fé, eu tenho que imitar o quê? A ação daquelas pessoas para ter aquele resultado. Vocês estão até aqui comigo, gente? Então, aqui mais uma vez, vemos a instrução de imitar a conduta, a fé dos líderes. E o mais interessante é que aqui manda observar o fim da caminhada. Porque a maioria começa bem a sua vida cristã, mas nem todos terminam bem. Os que chegam até o fim, com a boa conduta, esses merecem ser imitados. Você vai conhecer nenhum ou dois ou três que começaram bem, mas infelizmente, no meio do caminho, se perderam. E aqui ele fala, nós temos que imitar o quê? O fim, o resultado, para então eu poder imitar a fé. Ok? Até aqui? Beleza? Exemplo, nós vimos aqui, liderando pelo exemplo. Agora, exemplo de conduta e de serviço. Alguém lê, por favor.
Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Essa palavra exemplo que Jesus usa aqui é essa palavra no grego que está aqui, ó. Eu coloquei, fiz questão de colocar a transcrição grega e o que é depois. Leia a palavra aí. Upodeigma. Yeah. Então, upodeigma, meu nome vem daí. Sério? Sim. Sim. Então, o que é upodeigma? Inclusive escreve do jeitinho que tá aqui, ó, deigma. O que significa? Sinal sugestivo de algo. Delineamento de algo. O que é o delineamento? Eu faço um contorno que mostra algo. Tipo assim, ó, isso aqui é um contorno de algo para vocês. É um modelo. É uma representação, uma figura, uma cópia. Um modelo. Por imitação. Algo a ser imitado. Um aviso de algo a ser evitado. Então, a maior força do nosso ensino, da nossa liderança, de qualquer coisa que nós fizermos, não são as palavras que falamos, e sim o nosso exemplo. Na conduta, no comportamento, mas também no serviço, no modo como tocamos na vida das pessoas. Quem limpa uma cadeira tem que entender que essa pessoa está tocando a vida de alguém. Se ela vai limpar uma cadeira, ela tem que entender que aquilo vai tocar a vida de alguém. De alguma maneira vai tocar a vida de alguém. Qualquer serviço que nós fazemos, qualquer coisa que nós desempenhamos, se não tocar na vida de pessoas, nós estamos fazendo uma empresa, um negócio. Igreja não é empresa, igreja não é negócio. Nós temos que entender que nós estamos falando de reino de Deus, de igreja. Então, tudo que nós fizermos tem que tocar na vida das pessoas. Tem que tocar em alguém. Na sua empresa você vai, você trabalha, você faz tudo lá, vai embora. Quem é funcionário, não quer nem saber se a empresa está faturando, você não está. No final do mês ele tem o salário dele. Né? Quem é funcionário, que não é self-employed é outra história, mas o funcionário que é assalariado, se teve faturamento, se não teve, ele tem o salário dele. Então, mano, a maioria das vezes, quem trabalha, tipo assim, eu vou trabalhar e tô garantindo o meu. No reino de Deus as coisas não são assim. Se eu não fizer algo que vai tocar na vida de pessoas, que vai resultar no toque de pessoas, eu posso ter um resultado aqui, mas no reino de Deus eu não tô tendo resultado, ok? Então, segunda coisa nós falamos, exemplo de conduta e de serviço. Terceiro agora, cuidar de si mesmo e depois cuidar dos outros. Isso aqui é importante. Cuidar de si mesmo para que esse exemplo não seja comprometido. 1 Timóteo 4,16. Alguém leia, por favor. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. A ordem está clara aqui. Paulo fala que eu tenho que atentar, perseverar, porque se eu fizer isso, primeiro eu vou salvar a mim mesmo e depois os outros. Então Paulo está dizendo para Timóteo, que já era pastor de pastores nessa época, e jovem, hein? Shame on you, shame on us, né? Sobre nós todos, né? Já era pastor de pastores, Timóteo, jovem, para atentar bem para a sua própria vida e para a doutrina aplicada nela. Em outras palavras, que ele deveria salvar a si mesmo primeiro, para depois salvar os outros. Antes de cuidar dos outros, a pessoa precisa cuidar de si mesma. Quando deixo de cuidar de mim mesmo, perco a capacidade de cuidar dos outros. Tem ainda a folha aí? Tem, né? Uhum. Tem? Ok. Deixe de cuidar dos outros, pois o meu exemplo foi comprometido
O líder, antes de entender a responsabilidade de cuidar dos outros, precisa entender a responsabilidade de cuidar de si. Seguindo a lógica de Jesus, eu devo amar o próximo como o quê? Como a mim mesmo. Logo, devo cuidar do próximo como estou cuidando de mim mesmo. Quem não está cuidando da sua vida espiritual, dificilmente manifestará zelo em cuidar da vida espiritual do outro. Primeiro eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, para depois eu cuidar da vida do outro. Hebreus 9:7 diz: no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelo pecado que o povo havia cometido por ignorância. Então, desde o livro de Levítico, fica clara a ideia de que o sacerdote oferecia pelos pecados dele e depois pelo dos outros. Ele não podia ser sacerdote só na vida dos outros e negligenciar. Não, isso aí antes é na sua própria vida. Não posso lidar com o pecado na vida de outro e negligenciar os meus próprios. Como é que eu vou tratar pecado na vida de alguém, ajudar alguém, se a minha vida está comprometida? O ministério precisa ser o transbordar na vida de outros o que nós mesmos estamos recebendo. Ok, gente, até aqui? Feijoada, né? Pesada, né? Então, alguma dúvida até aqui? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, que diz que ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, o que Paulo está falando? Eu sou consolado nas minhas tribulações primeiro, porque depois eu posso consolar o outro que está passando, porque primeiro eu fui consolado. Então, o que isso nos mostra? Primeiro, algo tem que acontecer na minha vida, para depois eu fazer isso na vida de outro, ok? Máscara do avião, quando desce, coloca em você primeiro. Nossa, isso aí, ó. Qual que é a instrução? Coloque a máscara em você primeiro, para depois você ajudar o outro. Senão você morre tentando colocar a máscara no outro. Que loucura, né? Que doideira, né? Muito bem, Sara. Então, o que nos dá autoridade para fazermos pelos outros é o que temos recebido. Ou seja, eu consolo os outros porque eu fui consolado. Eu corrijo os outros porque eu sou corrigido. E isso é uma premissa do ministério. Filipenses 3,12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Aqui, só isso aqui agora para a gente terminar, ok? Para trazer um alívio aqui agora, né? Vamos trazer uma leveza aqui agora, né? Não estamos falando de perfeição, porque a gente vai lendo isso aqui e a gente pensa assim, meu Deus, então e agora? Ninguém pode, ninguém consegue, ninguém tem condição, ninguém pode fazer nada, né? Não estamos falando de perfeição, estamos falando de um quê? Aperfeiçoamento. É diferente, hein? Perfeição é diferente de aperfeiçoamento. Inclusive na maneira como consertamos os nossos erros. Irmãos, nós vamos errar. Sempre. Sempre vamos errar. A questão é como consertamos os nossos erros quando erramos. Eu quero te dizer algo. Eu já vi ao longo dos anos o que estraga igrejas, lideranças, o que estraga algo lindo que está acontecendo não são os erros. Na maioria das vezes. O que estraga é como os erros são consertados. Porque todo mundo sabe que errar, vai errar. Então a gente sabe assim, tá certo, tá errado. A gente sabe que tá errado. Ok, mas aí o processo de consertar o erro é que desanda tudo. Porque o que acontece? As pessoas estão esperando um modelo na hora de consertar. E o que a maioria das pessoas fazem? Elas começam a colocar pano quente em cima dos erros. E vai escondendo. E vai tentando, remediando, costurando, consertando. Vamos tentar remediar o negócio. E é isso que acaba com tudo que vai vindo pela frente. Porque na hora de consertar o erro, teve uma chance de consertar certo.
não fez, achando, tipo assim, se eu deixar que eu vou perder, e acaba que é essa atitude que faz perder tudo. Vocês estão entendendo? Então nós não estamos falando de perfeição. Paulo não está falando de uma perfeição, mas sim de uma conduta exemplar, de poder se posicionar como referência. Mas aqui ele nos mostra a sua busca em não ser reprovado, ou seja, não ser desqualificado naquilo que prega. Então, falamos isso na quarta-feira passada e estou falando hoje de novo. Nós não estamos pregando perfeição para ninguém. Santificação. Quem lembra qual foi o conceito de santificação que nós falamos semana passada? Santificação não é ser perfeito. Santificação é ser separado. Né? Porque às vezes a gente fala assim, fulano é santo. Perfeitinho. Não é nada disso. É uma conduta separada, né? Então, Paulo fala em 1 Coríntios 9, de 26 a 27, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que ele está querendo dizer? O que adianta eu ensinar para você que você não pode roubar, se depois que eu ensino para você que roubar é pecado, e eu vou e eu roubo? Reprovei, acabou, né? Então, para terminar, aqui, a habilidade de um líder não é só como ele consegue comunicar uma verdade, mas muito mais em viver o que se está falando. Então, um líder não é só a habilidade de comunicar algo, é como ele vive o que ele está comunicando. Ser reprovado não significa a perda da capacidade de pregar, de cantar, de dançar, seja o que for. Mas ser reprovado é a perda do exemplo. Apesar de falar e comunicar algo, meu exemplo diz o contrário do que eu estou falando. Essa frase não tem, não? Ah, sorry, guys. Até onde que foi, então? Coríntios? Habilidade. Na próxima página. Do que você está falando. É porque eu não imprimi para eles aqui, tá na próxima, né? Então, só para a gente fechar, ser reprovado, então, não significa a perda da capacidade de fazer o que eu estava fazendo. Mas eu perdi o modelo, o exemplo. E se eu perdi o exemplo, eu perdi tudo que eu poderia fazer no que diz respeito ao reino de Deus. Amém? Até aqui. Na próxima aula a gente vai ver quais são as qualificações de um obreiro. Aí é que a coisa vai apertar mesmo pro nosso lado. Aí que a coisa pega pro nosso lado. Mas no final, todo mundo vai estar aprovado e apto para o ministério em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Próxima aula a gente se vê quarta-feira que vem, 7h30 aqui. Acho que mais 2 aulas a gente encerra tudo, tá bom? Beleza? Obrigado, queridos, vocês estão em casa aí. Deus abençoe.